Saúdo a todos os internautas com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Convide sua família, coloque essa videoaula no pendrive, coloque na televisão, venha todos para a sala e venham comigo assistir esta videoaula da Escola Dominical. Vamos agora para a lição 12, a penúltima lição desse trimestre, o último trimestre do ano, que tem como título Quando a adoração perde o significado. Então, queridos professores, queridos internautas, nessa lição nós vamos estar analisando, aprendendo mais um pouco sobre adoração, aonde estaremos vendo sobre quando a adoração perde o significado. O nosso textual diz o seguinte: textual: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. A verdade que nós vamos aplicar nessa lição, ela diz o seguinte: quando a adoração perde o significado, tornamos-nos refém das lógicas dos resultados, né? É uma lógica cada resultado. Então, nós vamos aplicar essa verdade na nossa lição para os nossos alunos, mostrando a eles que quando a adoração perde o significado, aí nós passamos a depender das lógicas. O objetivo dessa lição, o primeiro, é alertar para os perigos de uma adoração vazia. O objetivo será nortear, a partir dos princípios bíblicos, os rumos da adoração. No 3, nós vamos questionar a essência do que se chama adoração na atualidade. Então nós vamos fazer um certo questionamento. Que tipo de adoração nós estamos tendo na atualidade de hoje? A introdução diz o seguinte: na imensa crise do esvaziamento, coreografias pouco interessantes roubam a beleza da arte. Vivemos na era da técnica em detrimento da graça. Há muitos que vivem em adoração, mas que não geram frutos de arrependimento. Então, os meus internautas, né, que estão acompanhando essa lição, e os queridos professores que vão estar ministrando essa lição, precisa estar aí mostrando aí que nós, na nossa época, nós estamos vivendo aí a era da técnica, né, em detrimento da graça. Então, temos que ter técnica para poder ter um resultado, e não o resultado pela a graça, quer dizer, pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, coreografia à moda gospel, nós vamos tocar muito aí nesse gospel, você entenda aí como você quiser, tá escrito gospel, né? Você vê aí esse camarada saltando, pulando, será que isso é adorar a Deus? Raciocina aí como você queira raciocinar. Vamos para o primeiro ponto, que o objetivo é alertar para os perigos de uma adoração vazia. O primeiro ponto diz assim: a crise do vazio. A esmagadora maioria dos que vivem nos chamados movimentos de adoração da atualidade vive atordoado esforço para destruir a monstruosidade do vazio. Porque ele diz que a esmagadora maioria dos que vivem nos chamados movimentos de adoração da nossa atualidade de hoje, né, estão atordoados, né, um esforço para destruir a monstruosidade do vazio. Então, muitas pessoas saltando, mas na realidade elas estão com vazio em suas vidas. O Senhor procura ser que o adora, não o produto. Então, não é a técnica que nós estamos usando, mas sim o homem em si deve adorar a Deus com toda a singeleza de coração e com todo o esforço da sua alma. A falta do sentimento está na forma que pretende adorar. Nós queremos adorar a Deus de qualquer maneira. Deus recebe adorações sinceras, adorações que vêm do íntimo da alma. Nós precisamos compreender isso, porque nós estamos muito distantes entre a ética, né, e a estética. Nós estamos mais preocupados com a nossa estética do que com a ética para servir a Deus. O vazio alimenta-se de um sofrimento secreto, que por sua vez apela à máscara. Elas estão
escondida em uma máscara. É uma alegria externa e não uma alegria interna que gera frutos do Espírito. O teatro comportamental rouba a cena, alargando ainda mais a distância da adoração entre o adorador e o povo, e também entre o adorador e Deus. Então, é uma coisa teatral. Muitas pessoas vêm na igreja para ver aquelas coreografias, né, aqueles teatros, que na realidade não estão adorando a Deus. São invenções que os homens inventaram, como no início nós vemos aí pessoas bailando, pessoas saltando, isso dentro de uma igreja. Isso deve ser detestável. É um teatro, roubando a cena, alargando ainda mais, nos deixando ainda mais distante de Deus. Cultura deturpada, onde o talento vale mais que o caráter. O talento vale mais que o caráter. Se você tem bom talento, ok, mas não tem caráter, para Deus não serve. Mas nessa atualidade que nós estamos vivendo, o que está importante é o talento. O importante é o talento, não o caráter. Onde está o erro fundamental? Está no vazio existencial. Estou vazio diante de Deus, não tenho uma espiritualidade. Gente que adora sem vida. O que significa isso? Significa morte no altar. Púlpitos, aonde aquela coisa sem vida, aquele trabalho sem vida, morte no altar, gerando um profundo choque entre ética e estética. É o parecer superando o ser. Meus queridos, Deus nos conhece no profundo, gerando um profundo choque entre a ética e a estética. Nós estamos muito mais preocupados com a estética do que com a ética. De que maneira que eu vou me apresentar? O que vale para tais são os holofotes, os tapetes vermelhos, os primeiros lugares. Choque entre ética e estética, como nós estamos dizendo. Por essa razão, as características de show são mais visíveis do que o culto. Meus queridos, aqueles cultos espirituais, eu não digo que acabou, mas está sendo suplantado por esses movimentos da atualidade que transformam o culto em show. No show tudo é produto de uma mistura entre o frenesi da massa e o desempenho dos astros, mas o culto só acontece quando os astros são destronados e o soberano Deus é adorado como santo. E o culto, aqui diz o comentador, ele só acontece quando os astros são destronados, sai do trono e entra a Deus. 1.2. A perigosa via do extremo. Para encobrir a vergonha do vazio, muitos se aventuram na perigosa via do extremo. São muitos. É um vazio tremendo, mas ele vai ao extremo. Ele manda o povo dar glória a Deus, ele grita, né? Mas na realidade está vazio de Deus. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Nós precisamos discernir o que é espiritual, o que não é, o que é show. Essa perigosa via do extremo, nós temos que se afastar dela, porque nós precisamos adorar a Deus com sinceridade. De um lado, uma melosidade, né, sentimentalista que escraviza emoções. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Estelionato emocional, quer dizer, roubando, às vezes roubando a si mesmo e roubando a emoção dos outros, levando as pessoas a emoção numa coisa que não leva a nada, espiritualmente não leva a nada. Porque o prazer do crente é sentir a glória de Deus. Gente produzindo uma espécie de estelionato emocional, onde as lágrimas são forçadas, sequestradas de sua inocência. Pessoas chorando, é um teatro que fazem nos palcos, para levar as pessoas à emoção, e as pessoas sem conhecimento bíblico dizem, isso é que é Deus, isso é Deus usando. Não é verdade, meus irmãos, não é Deus usando. Paulo diz que ainda que se um anjo do céu descer com um evangelho que não é conforme a esse que nós estudamos, seja anátema, não seja aceito. Não passe entre aspas de um sapapu. Do outro lado, uma carnavalização folclórica que, em nome da liberdade cristã, santifica o ridículo. Gente rolando no chão, imitando bichos, cabelos esvoaçando. Meus queridos, apareceu e isso entrou na nossa igreja, na Assembleia de Deus,
apareceu um tal de reteté. E para que não bastasse, agora está tendo carnaval em igrejas, carnaval santo. Isso não existe, meus queridos. Não é para isso que Deus te chamou, para pular carnaval. Ah, mas nós estamos glorificando a Deus e cantando hino. Mas Deus não te chamou para isso. Você é diferente, você é sal da terra. Veja o carnaval evangélico da Bahia. Olha aí o que está acontecendo. Bom dia, os crentes. Tarde, boa noite, você veja. Internauta. Você acha que carnaval, os evangélicos, o jornalista está exaltando aí esses evangélicos que estão mostrando suas artes no carnaval. Ao contrário. É isso que Deus espera de nós, a mistura com o mundo. Aliás, Sal da Terra faz um carnaval diferente. É lamentável. Veja aí, há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Está no carnaval, está mostrando, está levando o povo para a morte e está com essas placas dizendo que é o carnaval de Deus. Olha a outra placa aí, disse Jesus: deixo com vocês a paz, e a minha paz que eu lhe dou, não lhe dou a paz que o mundo dá. A palavra está certa, mas olha onde ele está. Está evangelizando no carnaval. É isso que Jesus espera da sua igreja? Jesus espera que a igreja resgate as pessoas do mundo e não que a igreja entre no mundo para poder agradar. Meus queridos, se você pedir para Jesus provar que é Deus, ou para Deus provar que é Deus, fazer um milagre, Deus não faz. Porque Deus não precisa provar para você que Ele é Deus. Você crê em Deus se você quiser. Agora nós evangélicos estamos confundindo as coisas. Vamos para o meio do carnaval para provar que nós estamos evangelizando. Evangelizando o quê? Meus queridos irmãos, cuidar. Crentes dependentes de manipuladores. Meus queridos, mas meus queridos, cada um fala o que quer, cada um manipula da forma que quer. Precisamos ter ética. Precisamos ter ética na nossa igreja Assembleia de Deus. Cantores que cantam lá no mundo não podem subir no nosso grupo para cantar. Eu vou mostrar aqui uma cantora famosa daqui a pouco, no carnaval, e dizendo que isso é de Deus. Mas no entanto ela está nos palcos das igrejas batistas e das igrejas Assembleia de Deus. Quer dizer, a pessoa que louva o mundo e nós ainda pagamos caro para ela vir cantar em nossas igrejas. Nesses tais, o espírito de Jezabel predomina e reina em suas vidas. Meus queridos, o espírito da manipulação. Jezabel manipulava o rei Acabe. Jezabel chegou a manipular a ponto de perseguir Elias. E os crentes sendo manipulados. Mas por quê? Porque não conhecem a Bíblia. Se você lesse a Bíblia, você não seria enganado. Se você lesse a Bíblia, você não seria manipulado. Você não frequenta talvez a escola dominical. A partir de hoje, começa a frequentar a escola dominical. Começa a adquirir tesouros para a sua vida. Gente vazia da palavra, vida sem devocional com Deus, cheia do eu e nada de Cristo. Muitas pessoas, meus queridos, eu vejo pastores batendo no peito, eu fiz isso, fiz aquilo. Esqueceu que por trás dele está uma congregação, que por trás dele está um povo orando. Gente vazia, sem devocional com Deus, cheia do eu e nada de Cristo. Pessoas vazias, manipuladores. O incauto cristão que não lê a Bíblia aceita tudo. Crentes dependentes, né? Os tais são dependentes de manipuladores espirituais com cunho maldoso. Meus queridos, tomara que você não tenha visto aí, mas mesmo na Assembleia de Deus eu tenho visto pastor que usa manipuladores para tirar oferta. Toma vergonha, pastor! Toma vergonha, pastor! Que usa manipulador. Na hora da oferta ele tem um camarada especial que sabe fazer com que convença as pessoas para as pessoas dar oferta. Dê oferta de gratidão a Deus, não porque o manipulador está manipulando. E nós, como cristãos, nós precisamos deixar de ser manipulado. Na nossa igreja nós fazemos tudo de uma forma, porque senão o pastor vai nos tirar fora. Não, senhor, nós temos que usar a forma que agrada a Deus, não a forma da manipulação, porque infelizmente cristãos são manipulados por pastores
por cantores, por pregadores. Não sou contra crente da oferta não, irmão. Nós temos que ofertar. Até nossa vida deve ser ofertada. Oferte. Tenha prazer na tua igreja você colaborar, contribuir. Deus está te abençoando. Abençoa a igreja, abençoa o seu pastor, abençoa o seu irmão que tem necessidade, abençoa a sua comunidade, ajude na sua igreja. Mas não seja manipulado. O primeiro amor não é uma opção, é uma necessidade urgente. Eu estou falando assim, meus queridos, não estou fora do assunto da lição, não. Nós viemos esse trimestre inteiro, nós estamos aprendendo sobre como adorar a Deus. Quando você contribui, você está adorando a Deus. Quando você ajuda um irmão em necessidade, você está adorando a Deus. Então, você precisa adorar a Deus com oferta de gratidão. 1:3. A terrível inversão dos valores. Essa geração do vazio é rápida em inverter os valores. Meus queridos, humildade vira efeito, orgulho vira virtude. O vazio engole os valores. Grande parte das pessoas hoje luta por causas sem sentidos. Meus queridos, às vezes nós estamos defendendo o homem e deixamos de defender a Cristo. Não ganhamos mais almas, pois nós estamos no show da vida e não na fé em Jesus. Uma das formas mais eficazes de desligar-nos de Deus é invertendo os valores. Meus queridos, você quer se desligar de Deus? Comece a inverter os valores. Você vai se esvaziando a cada dia. Cada dia você parece que está mais longe de Deus, porque você inverte os valores. Os valores espirituais são valores morais que Deus deixou-nos para que nós pudéssemos ser enriquecidos desses valores, caindo na tentação de ser o dono do nosso próprio corpo. Meus queridos, essa cantora, não tenho nada contra a sua pessoa, é cantora de nível nacional, que canta na Igreja Batista, nas Assembleias de Deus. Isso aqui é carnaval, meus amigos. Escuta aí o que essa mulher diz. Porque o samba não é do diabo, o samba não é nem do carnaval, o samba é de Deus, o diabo não tem nada, é tudo nosso. Ninguém está dizendo que o samba é do diabo, não. Foi o homem que inventou o samba. Se o diabo aproveita das oportunidades para poder fazer o povo sambar, é outros 500. Cantando, falando para o povo mentira. O que é certo para você pode não ser para mim. Hoje essa tese é defendida por muitos. Meus queridos. Eu creio assim, dessa forma. Se você crê dessa forma aí, é problema seu. Quer dizer, cada um de nós temos o nosso dogma, nossa maneira de servir. Não é assim não. A nossa maneira de servir é baseada nas Escrituras. Nós não temos liberdade para servir do nosso jeito, mas nós temos que adorar a Deus em obediência. E a obediência é o que o Senhor nos ensinou. É nesse pensamento que muita gente tem ido de mal a pior. As verdades de Deus não dependem da aceitação humana para que haja validade, pois a criatura não tem autonomia sobre o seu Criador. Nós queremos, cada um defende a sua tese. O que é certo para você pode não ser para mim. O que é certo para mim pode ser para você. Todo está legal, todo mundo está dentro do barco, todo mundo pertence à família de Deus. Mentira! O que é certo para mim talvez não pode ser para Deus, e eu tenho que voltar atrás e dizer: Senhor, para que eu faça a tua vontade. Quando oramos o Pai Nosso, dizemos que a tua vontade seja feita no céu e na terra. Estamos orando, estamos mentindo. Queremos que seja feita a nossa vontade e não a vontade de Deus. Não nos calamos quando Deus espera que nós calamos. Nós vamos para o tópico 2 da lição: nortear a partir dos princípios bíblicos os rumos da adoração. Então vamos procurar aí, queridos professores, nortear a partir da Bíblia, né, os rumos, né, da adoração, ou seria da verdadeira adoração. A fixação dos resultados exteriores. Nós preocupamos muito com os resultados exteriores. Isso só nos traz prejuízo. A adoração da atualidade corre atrás de resultados. Meus queridos,
O resultado para Deus é aquele resultado que redime vidas, que resgata vidas. Não é aquele resultado, a adoração da atualidade corre atrás de resultado. Isso é tão notório que o linguajar do marketing virou rotina. As pessoas aceitam hoje Jesus para quê? Para bailar, para viver no mundo gospel, que não está levando ninguém a lugar nenhum. Público-alvo, estratégia de alcance, músicas e mídia. É isso, nós estamos falando das adorações que perderam o sentido. Para os homens espirituais, porque os homens espirituais compreendem as coisas de Deus, o homem natural não entende. Nesse mundo gospel, nós estamos tendo muitas pessoas naturais. Elas estão vazias de Deus, então elas não conseguem entender, então elas vão para esse frenesi para alegrar, mas externamente, e não preencher o vazio da alma. Essa tentação do retorno é fruto dos olhos seduzidos pelos reinos do mundo e seu esplendor oferecido a Jesus pelo diabo no deserto. O diabo tentou enganar Jesus. Te dou isso aqui, ó. Isso aqui tudo te dou. Tudo vai ser teu se você me adorar, se você fazer o que eu quero que você faça. E aí, nesse mundo gospel aí, as pessoas vão para o mundo do marketing, aonde cantores estão ganhando milhões, que não é liberdade. Liberdade temos nós. Tantas coisas nós deveríamos fazer, que nós poderíamos fazer, nós não fazemos, porque nós somos livres em Cristo, porque a palavra de Deus nos libertou. E nós temos que ter cuidado, pastores, professores de escola dominical, vocês precisam trabalhar, aproveitar essa lição para trabalhar o povo, para que a adoração não perda o significado. Para as pessoas não deixem o culto para ir para shows, entre aspas, show evangélicos, entre aspas. 2.1, a interioridade negligenciada. O que vale é o espelho, não o rosto. Nós estamos muito mais preocupados com o que o espelho diz de nós, não o que o Espírito Santo diz de nós. Vivemos na era da desvalorização das essências. A essência está desvalorizada. O que está valendo é o exterior, é a maneira que eu me apresento. Na tentação dos resultados exteriores, ignora-se a alma amordaçada. A alma está sofrendo, mas exteriormente está brilhando. E só quem é espiritual consegue discernir que aquela pessoa está vivendo um engano, está vivendo um vazio. Ignora-se a tortura que ocorre no íntimo. Meus queridos, quando nós não éramos evangélicos, quando nós ainda não tínhamos aceitado Jesus, nós tínhamos aquele vazio entre nós. E esse vazio foi preenchido quando nós aceitamos Jesus. E as pessoas estão voltando, regressando depois dessa novidade gospel. As pessoas voltaram para esse mundo gospel. E as pessoas estão se esvaziando de Deus, porque agora elas estão participando não de culto de adoração, mas de shows. Muitos dos artistas acabam nos consultórios psiquiátricos e depressivos. Nós vemos aí, cirurgia para poder emagrecer, transformação para poder mudar o parecer. À direita do vídeo você tem essa senhora que tirou várias costelas para ficar com essa cintura aí que não dá nem para entender. Quer dizer, é o gosto dela, ninguém tem nada a ver com a vida dela, mas o mundo, muitos cristãos estão preocupados com o exterior, alimentam a mentalidade bitológica e sofrem por medo do esquecimento. Muitos estão mudando, muitos artistas se mudam de toda forma para não perder a beleza, para não perder o holofote, para não cair no esquecimento. Gente descartável. Meus queridos, as pessoas descartável. Na hora que acaba o sucesso, elas também desaparecem. Enquanto dão algum prazer, a massa são amados e idolatrados. Quando acaba o encanto, entram nos domínios de sua interioridade negligenciada e ferida para recolher-se aos cilaços de suas vidraças. A intimidade pessoal, a intimidade da família,
a intimidade com a igreja, escravizados pelas agendas, perdendo contato com a família, com a igreja local. Meus queridos, pastores que são turistas em sua casa, vivem no mundo porque prega bem, levando a mensagem. Ok, se está levando a mensagem, amém. Mas você tem uma família, você não pode viver o tempo todo longe de sua casa. A maior parte das pessoas é preocupada porque hoje, para ir se pregar em uma determinada igreja ou um determinado lugar, se cobra um X. Tem aqueles pastores que cobram mais e aqueles que cobram menos. E aí nós temos os pregadores que cada um tem seu preço. E muitos deles passam o tempo todo fora de casa. Aparece na casa como família. Esse pastor que é pastor de igreja, que não para na igreja, deveria passar o seu lugar para outro. Seja itinerante, deixa outro tomando conta da igreja. A igreja, os membros precisam estar em contato com o seu pastor. Pastor é aquele que está pastoreando. Você não está pastoreando, você vive no mundo. Você vive de oportunidade. Você gosta de microfone. Teu negócio é microfone, não é igreja. Então você precisa desocupar esse lugar para deixar outro trabalhar, para deixar outro pastorear, arrebanhar, zelar das ovelhas de Deus, e adorar a Deus. Isso é para não perder o significado da adoração. Muitos pastores têm deixado a sua igreja, como é mais difícil o pastor, presidente daquela igreja, ou o pastor responsável por aquela igreja, encontrar na sua igreja. Ele está sempre viajando, pregando aqui, pregando ali, e diz que está fazendo missão. Estaria fazendo missão se ele renunciasse o pastorado local, deixasse para alguém que realmente tem amor pelas ovelhas, quiser das ovelhas, ficasse para pastorear. Perdem o chão, como dizia o poeta. Os mais belos hinos e poesia foram escritos sem tribulação. Escravizados pelas agendas, perdendo contato com a família e com a igreja local. Perde o chão, como dizia o poeta. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Hoje, sabe onde eles são escritos? No avião. Os hinos e poesias de hoje são escritos em tribulação, né? No avião, na correria entre uma agenda e outra, na escada entre um palco e outro. É doloso observar o esforço desumano que faz para manter a imagem de santos quando já perderam o caminho da santidade. Tem deles que não tem mais paciência, meus amigos. Vocês vê eles pregando, tecnicamente pregando bem na igreja, mas eles não têm mais paciência. Eles são deseducados, são desumanos. Apenas aparentam com a imagem de santo, mas já perderam o caminho da santidade. O deserto é a melhor escola da vida, onde se aprende lições duradouras. Nenhum santo é feito no palco, mas na sarça. Lembramos da história de Moisés. No deserto, no vale, se faz homens santos. Na fornalha. É de propósito. Nós não adoraremos sua estátua em maneira nenhuma, nós só adoramos a Deus. Confiança no seu Deus. Parece que a geração de hoje perderam a confiança em Deus. Parece que Deus perdeu a credibilidade para muitos cristãos que já não acreditam mais. Apenas cantam poder, mas vivem sem graça. Afinal de contas, de quem tem que ser feita a vontade? De quem tem que ser feita a vontade? É a vontade de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Até orar nós oramos mentindo. Quando nós estamos correndo atrás de nossa vontade e não da vontade de Deus. Nem o Pai Nosso, nós somos dignos de estar orando. Eu digo nós porque é o que está acontecendo na atualidade de hoje. As pessoas estão preocupadas em si mesmas, preocupadas em ter resultado para si, em que a sua vontade seja realizada, e daí vai orar o Pai Nosso dizendo: seja feita a tua vontade, quando a sua preocupação é que a vontade dele seja feita, não a vontade de Deus. Os cantores, quando começam a perder a credibilidade, aí começam a entrar em depressão.
Sua saúde emocional depende do estado do seu ministério. A grande tragédia dessa geração do vazio é mirar no horizonte dos resultados e não vislumbrar esperança. Se o resultado não acontece, a inquietação rouba o sono. O que eu vou fazer agora? Parece que as pessoas me abandonaram. E muitas vezes é necessário que isso aconteça. Que muitos desses cantores gospel se sintam abandonados para ver se eles se aproximam de Deus. O mundo de hoje fabrica Deus com extrema velocidade. O medo do esquecimento leva à tentação de manipular falsos resultados. A mentira começa a governar a vida. Uma verdade precisa ser resgatada com urgência. Aquilo que o Espírito Santo não quer fazer, marqueteiro nenhum pode produzir. Nós estamos no mundo espiritual, as pessoas parecendo que estão trabalhando no marketing. Mas são marqueteiros, politiqueiros. Na carreira pelo sucesso existem aqueles lunáticos aficionados. As pessoas pensam que Deus está no meio desse negócio. Danças evangélicas, coreografias evangélicas, que na realidade não tem nada de evangélico, é tudo carnalidade. Está aí o moço que disse que estava acima da média. Quer dizer, é o mundo gospel que as pessoas vão se apresentar de maneira a agradar a carne e não agradar a Deus. Não importa o que haja. Então ninguém pode impedir onde quer chegar. E aí surge os comportamentos inesperados. Quem acompanha esse movimento tem visto cada coisa que contradiz a palavra de Deus. 3:1. Questionar a essência do que se chama adoração na atualidade. Vamos questionar o que se chama adoração, mas não é adoração. Nós precisamos questionar isso. Nós precisamos não aceitar, nós precisamos dizer não. Esses cantores gostam, que andam dando show, a Assembleia de Deus tem que dizer não, na Assembleia de Deus não. Então nós precisamos questionar. Esse tipo de adoração, o Senhor não adora a Deus, leva as pessoas ao delírio, mas não leva as pessoas a sentir a graça e a presença de Deus. A escravização do verbalismo. Quer dizer, é muito mais fácil falar do que viver. Muitos são os que ainda carregam a síndrome da mulher samaritana, Jerusalém ou Gerizim. Quer dizer, as pessoas não sabem onde vão adorar. A mulher samaritana estava como que perdida. Vamos adorar no Monte Gerizim ou em Jerusalém? Onde que é certo adorar? Era uma dúvida cruel. Parece que os cristãos de hoje estão vivendo essa dúvida, estão vivendo esse momento. Então, Jesus diz, nem é em Gerizim, nem é em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Discurso é profundamente distante da sua prática. Quer dizer, aqueles que fazem discurso totalmente distante, são hipócritas. A maior parte são hipócritas, fala o que não vive. O problema dessa cultura gospel ou gospel é que seu discurso é profundamente distante de sua prática. As pessoas falam uma coisa, mas vivem outra. O verbalismo afirma Deus como Senhor, mas a prática cultua Deus descartável do orgulho e da fama. Então, no verbal, no falar, tudo é Deus, mas na realidade ele está preocupado com ele mesmo, com a fama. Muita criatividade, pouco bom senso. Se cria muito, mas não tem bom senso. Não olha se aquilo prejudica ou não prejudica, se agrada a Deus ou não agrada a Deus. Faz pelas vantagens que lhe é devida. O conceito de profecia foi banalizado. Tudo hoje virou profético. Nesse mundo gospel aí, meus queridos, é tanta profecia que está deixando gente maluca. Chama o mundo das profetadas. Cria-se objetos proféticos,
numa espécie de animismo eclesiástico. É óleo ungido. Veja bem, meus irmãos, é óleo ungido, é vara do poder, é corredor de fogo, é mãos ungidas. Há um corredor aqui que agora ele vai correr aqui, é o corredor de fogo, é rosa consagrada, é toalha ungido. Meus queridos, os cristãos precisando de amuleto, isso é uma vergonha, isso é um despreparo. Quando Jesus disse para aquela mulher que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, nós estamos dependendo de uma vara para nós adorarmos, nós estamos dependendo de uma arca para correr, colocar a mão na arca para nós adorar, nós estamos dependendo de uma toalha, levar uma toalha para casa para nós colocar aqui, para nós dormir com ela, para nós não termos pesadelo. E dizemos que somos cristãos. Inversão de valor, estamos voltando à idolatria, estamos fazendo o caminho de volta. Saímos da idolatria e hoje nós estamos fazendo o caminho de volta, estamos retornando à idolatria, se agarrando aos amuletos. É a vassoura ungida, a vassoura abençoada. Na hora do culto, as pessoas levantando vassoura para cima, precisando de amuleto. Mas é porque os anticristos descobriram que o povo tem mentalidade fraca, que o povo é fácil ser enganado. Mas é fácil mesmo, porque não leia a Bíblia. Busque conhecimento bíblico nessas pessoas. Pega uma pessoa que carrega uma toalhinha para colocar para dormir, para não ter pesadelo. Pega a pessoa que sai com a rosa ou com um punhado de sal ungido. Campanhas de amuletos. Não quer saber a igreja de quem que é, sei que são amuletos, nós estamos retornando à idolatria. E daí, nós estamos dizendo que somos cristãos. Estamos fazendo o caminho de volta. Professor, alerte seus alunos. O diabo está enganando, o anticristo está levando as pessoas, enganando, fazendo que está adorando a Deus, mas carregando amuleto, substituindo Deus por rosa, substituindo Deus por toalha, substituindo Deus por vassoura, substituindo Deus por vara, substituindo Deus por corredor ungido. Não basta termos um elaborado jargão profético, uma gramática ungida ou um dicionário de poder, mas sim uma vida íntegra, humilde e digna diante do Senhor. Pode falar bem, mas talvez fala bem para te enganar, porque tu é nécio, tu é ignorante em muitas coisas. Por que tu é ignorante? Porque tu não lê a palavra de Deus, tu não frequenta a escola dominical, tu não frequenta culto de ensinos, e daí você cresce, esse meninão, amamentando o tempo inteiro, porque não consegue andar com as próprias pernas, sofre por falta de conhecimento. Quando está aí os homens, os verdadeiros homens de Deus ensinando, as escolas dominicais todo domingo aí para ensinar, colocar as pessoas no caminho, uma lição profunda como esta, ensinando como devemos adorar a Deus, e as pessoas estão distantes. 3:3, a tentação da sofisticação. A preocupação com o sofisticado leva essa geração à fuga da simplicidade. Deixaram de ser simples. Agora, os shows, onde se gasta milhões para poder montar um palco. Esse vazio machuca muitos adoradores. Muitos, em nome dessa sofisticação, alimenta a teatralização da própria existência. Veja bem, a vida dele é um teatro. Ele se alimenta, este teatro, na sua própria existência. É um teatro que é um showzinho que passa, e que fica a lacuna, e que fica o vazio. Esta crise é tão forte que tem aprisionado muitas almas. Eram as pessoas que nunca conheceram a Deus que viviam aprisionados. Hoje são pessoas que retornaram ao passado e estão vivendo o vazio de Deus. Quero agradecer a todos os internautas e as pessoas que quiserem baixar no meu site essa lição
já com todo o subsídio. É só entrar lá no meu site e baixar a lição, e espero que todos vocês tenham um bom aproveito. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima aula, na paz do Senhor. Amém.